Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa 3 Graus de Caraquice, com o Gabriel Martins, o André Oliveira e uma terceira pessoa de que eu não sei o nome. Este episódio vai ser ligeiramente especial porque nós tínhamos prometido no episódio anterior que iríamos passar para um novo livro, mas depois em concílio apercebemos que, se bem que nós sabemos que todos os temas que nós tratamos são sempre incompletos, obviamente, porque é impossível esgotar os temas, ou mesmo as análises dos livros que fazemos. O André acha que nós batemos todas as bases. Eu acho que é tudo, é ponto a ponto. É tudo. Já não é nada. Mas nós sentimos um bocadinho incompletos no programa passado, porque o tema era falar de personagens e, de uma certa forma, sobre dois aspectos, que era a evolução das personagens nas mãos dos seus próprios autores e, por outro lado, a evolução das personagens, eventualmente, na mão de outros autores ou dos seus leitores, fãs, etc. E acabámos por assaltar em demasia com o Tintin, que é uma figura ainda hoje que suscita paixões. Escusado será... Bom, a minha filha diz, porque é que se diz escusado será dizer para depois dizer uma coisa que se é escusado dizer não se diz. Vocês entendem? Bem visto, bem observado. Bem-vindo, bem visto. Mas essas paixões são tanto positivas como negativas, como é óbvio. Eu tento me encontrar um bocadinho num ponto intermédio. Mas vamos evitar falar do Tintin, porque tomou conta do programa todo e gostava de falar de outras personagens. Uma das coisas que nos tinha surgido na mente é que, obviamente, quando nós... Diz isso? Era agora que dizias, vamos tentar não falar do Tintin, vamos falar do Capitão Haddock. Vamos falar do Capitão Haddock, ora bem, é isso mesmo. E, sobretudo, do Dupont e Dupont. Exato. A semana gira fora. Uma das coisas que nós já tínhamos aventado, não sei se recordam, quando falámos das mitologias, obviamente que nós podemos sempre ir buscar exemplos bastante recuados na história da utilização destas categorias narrativas de maneiras diferentes. Por exemplo, ao falar de personagens e da utilização das mesmas personagens em histórias diferentes ou narrativas diferentes, nós podemos olhar para a Antiguidade Clássica, para o tempo, para a mitologia grega ou os textos gregos, e de facto o que não falta são exemplos de novos autores ou poetas que utilizam as mesmas personagens ou matérias dos mesmos mitos para fazer versões relativamente diferentes com essas mesmas personagens. Portanto, os próprios deuses não têm propriamente uma história coerente, dependendo do mito, às vezes têm personalidades ligeiramente diferentes. Mas vamos tentar aproximar-nos um bocadinho da Idade Moderna e um bom exemplo de partida seria o Dom Quixote. De uma forma muito sucinta, o Cervantes escreveu um livro sobre o Dom Quixote, ao qual não deu o nome de primeira parte, era simplesmente o livro de Dom Quixote, e essa personagem foi tão impactante na sociedade do seu tempo. Havia também a importância da assinatura, portanto, já não era propriamente, não é que fosse o primeiro, mas durante a Idade Média, por exemplo, existiriam personagens, por exemplo, de todo o ciclo do Graal, o ciclo arturiano, etc. Essas personagens não eram associadas necessariamente a um autor, ou seja, não tinham propriamente um copyright, digamos assim, e, portanto, eram reutilizadas por muitos outros autores. Ora, o Quixote já é uma coisa diferente, é uma personagem que pertence a um autor em particular, o Cervantes. E o que aconteceu foi que rapidamente surgiram outros textos literários publicados, etc., com outros Quixotes, em que faziam coisas diferentes, continuações da história, ou versões diferentes, etc. E que chegou ao ponto do próprio Cervantes ficar aborrecido com isso e ver-se obrigado a escrever um segundo livro de continuidade das histórias do Dom Quixote, ou seja, fazendo uma segunda parte, quando ele não o queria fazer, uma sequela, diríamos hoje, e curiosamente, na segunda parte, há um episódio em que o Quixote de Cervantes se cruza com outro Quixote. O Quixote de um texto que não é o de Cervantes. Portanto, a verdade é que, aliás, como sabem os leitores do Paul Auster, por exemplo, que o Paul Auster cita o Cervantes,
nós podemos apontar Cervantes, e sobretudo Quixote, como é um dos primeiros romances da modernidade, mas também já tem alguns dos ingredientes daquilo que seria considerada a pós-modernidade, ou seja, a capacidade metalinguística de fazer um romance sobre o próprio romance, assim sucessivamente. Portanto, isso é bastante curioso. Se me é permitido, eu tenho uma grande admiração por esse livro, ao ponto que quando eu publico alguma coisa, o selo editorial é Montesinos, que é um episódio do Quixote, La Cueva de Montesinos, que é um dos episódios mais fantásticos da obra, e, portanto, é uma obra de facto influente. Um outro exemplo curioso da relação entre a personagem e o fora do autor, digamos assim, é o Sherlock Holmes, do Conan Doyle. O Conan Doyle, como muitos de vocês sabem, se não toda a gente que está a ouvir este programa, fez uma série de contos e poucas novelas com o Sherlock Holmes, decidiu, estou farto de escrever este detetive de meia-leca, quero fazer literatura séria, porque eu sou uma pessoa séria, afinal de contas estou muito mais interessado em fotografias de fadas falsas e de falar com espíritos, isto é uma coisa que o Conan Doyle fazia, e resolveu matar o Sherlock Holmes, como toda a gente sabe, naquele famoso episódio dele perdido no IKEA. Agora não me lembro exatamente qual é o episódio, mas acho que é relativamente famoso. E depois foi... Como? Foi ao pé dos colchões, entre os molas e os de esponja. Exato. Onde é que eu... Elementar, meu caro Watson, está escondido embaixo de um Urgetal de Frost. E o furor foi tão grande do público que disseram, não, tem que voltar, e ele viu-se obrigado a escrever uma nova história em que o Sherlock Holmes voltava à vida, afinal não tinha morrido, etc, etc. Bom, portanto, isto são dois casos particularmente famosos historicamente de personagens que acabaram por ter um impacto de tal maneira fora do âmbito desejado dos seus autores que foram obrigados a ter novas vidas literárias. Mas obviamente que nós poderíamos ir para muitos outros exemplos, como personagens que são continuadas por outros autores depois de morrerem, ou por haver autorização para isso, como no caso do Lovecraft, por exemplo, na continuação dos mitos do Cthulhu, ou outros exemplos que podíamos ir buscar. E, obviamente, no mundo da banda desenhada, saberemos que existe a prática do Spirou, que foi inventado por um autor, mas depois foi continuado por muitos outros autores, ou na banda desenhada norte-americana, em que a maior parte das personagens das grandes editoras são propriedade das editoras e não dos autores propriamente ditos, o que permite fazer várias vidas. Bom, portanto, isto seriam os pontos de partida e vamos ver onde é que isto nos leva. Ok? Faltam 5 minutos para isto, para a reunião ir. Alguém que intervenha durante 5 minutos. Força, André. Não, força. E enquadra isso melhor, pá. A tua cabeça está lá em baixo. Eu sou o nazi dos enquadramentos. Estou sempre a dizer, vocês estão muito pequeninos. Não, avança, amigo, avança. Eu tenho que ser num programa uma vez o último, vá lá. Nunca sou eu, vá lá. Força. Ora bem, eu esgotei tudo aquilo que tinha para dizer acerca de personagens a falar do Tintin, mas tenho só algumas coisas que gostava de dizer. Portanto, no meio de um universo tão vasto de personagens, seja na literatura, seja no cinema, seja na banda desenhada, eu acho que um bom exemplo daquilo que uma personagem pode vir a tornar-se acaba por ser o meu primo. Porque quando eu era miúdo, nós brincávamos com os bonecos e ele fez uma coisa extraordinária que até hoje me impressiona, que é, nós tínhamos os bonecos dos Masters of the Universe, G.I. Joes, Tartarugas, etc. E ele tinha um boneco da feira, muito feio, que era daqueles bonecos que tinham uma cabeça enorme, bootlegs de outros bonecos conhecidos, com um mohawk. Aquilo era uma miscelânea de referências de várias coleções. Era um esquimó dos bonecos de plástico. Sim, esquimó era uma espécie de anão. O bolo, atenção. Sim, exato, era um esquimó. Mas o engraçado é que aquilo era uma espécie de anão, mas com o tamanho de uma pessoa que não é anã. Portanto, todas as proporções eram de anão, mas depois ela era um boneco com uma proporção como aos outros. Enfim,
Ele criou uma história e uma narrativa à volta daquela personagem, de um plástico tosco e muito inferior aos nossos bonecos de marca bons, que aquele boneco era o boneco que todos nós queríamos brincar. E então, basicamente, aquilo que me incutiu já nessa altura é que não era tanto o brinquedo em si, era a história que nós criávamos à volta do boneco. E era a alma que nós transmitíamos ao boneco. E eu acho que isso é uma lição, ainda hoje, nunca me esqueço dessa lição, que é uma lição que é interessante. Passado uns tempos, ele abandonou o boneco, esqueceu-se dele, o boneco ficou lá num canto. E com o tempo, o boneco foi perdendo aquele espírito, aquela alma que ele tinha introduzido, e foi-se tornando, a pouco e pouco, aquilo que sempre fora, que era um boneco da feira inferior aos outros. Portanto, nós, passado uns tempos, já tínhamos acesso ao boneco, mas já ninguém queria brincar com ele, porque era um boneco pior. Então, eu às vezes ponho-me a pensar que na verdade, isto das personagens, nós ficarmos apegados à personagem, e depois, com o passar do tempo e a mudança de autor, ele ir mudando também, ir se alterando, ir ganhando às vezes uma aura que não tinha no início, ou ir perdendo a aura com que começou. Isto tudo às vezes tem um pouco a ver com a visão, com a visão de um autor. Ou seja, às vezes há pessoas que sentem que a personagem quando começou é que era boa, porque havia uma visão para ela. Se o autor morre e há alguém que pega nessa personagem e inventa a partir daí, às vezes essa personagem às vezes fica diferente, e quando fica diferente perde um pouco o interesse, etc. Bem, estamos de volta. Como eu estava a dizer, nós na minha experiência de contar ou criar histórias, quando nós criamos uma personagem, essa personagem obedece a uma visão e tem um propósito de uma narrativa que nós criamos. Eu estive a pensar nas séries de banda desenhada que li, lá está, eu não sou muito versado na Marvel, nos super-heróis, apesar de eu me lembrar de alguns arcos narrativos, e há um que eu até gostava de falar aqui, mas nas séries que eu li não houve este tipo de situações de mudança de autores, que eu me lembro. Eu tenho algumas que li que não me lembro, que não me lembro, mas que talvez isso tenha acontecido, mas de qualquer maneira eu lembro-me que uma alteração que eu achei drástica numa história que li, ou que me apercebi que isto estava a acontecer, era quando eu estava no Lisbon Studio e o Jorge Coelho estava a desenhar o Agent Venom. E quando eu li, de repente, Agent Venom, o que é isso? Porque agora o Venom é o Flash Thompson do coisa, e ele não tem pernas, e era um tipo que andou a combater e que agora é o Venom. E isto para mim foi uma coisa o que fizeram com a personagem. Eu pensei, isto não tem absolutamente nada a ver. Aquilo que eu achava que a personagem tinha de verdadeiramente interessante, que era aquele lado selvagem, e vocês provavelmente conhecerão o Venom muito melhor do que eu, mas eu tinha aquela ideia de antigamente do Venom como um ser alienígena selvagem, um pouco aquilo que eles mal e porcamente depois acabaram por tentar representar no filme, não é? E de repente o Venom é um agente, é algo muito mais civilizado, muito diferente, etc. Eu sei que depois aquela criatura depois insere-se de maneira diferente em várias personagens, mas pronto, achei lá está, que tinha havido ali um percurso da personagem diferente daquilo que eu sentia que teria sido a visão original. Por isso é que, por vezes, a visão que gera uma personagem pode criar gostos que são leais, são fiéis, ou então às vezes uma mudança pode ser bem-vinda. Por exemplo, agora nesta última trilogia de Star Wars, houve muita gente que ficou muito indignada com o segundo filme, que eu gostei, e uma das coisas que fez muita confusão foi o Luke, no início do filme, tirar o sabre de luz para trás. Eu achei isso muito bom, achei isso genial e até refrescante. Houve gente que incendiou e ficaram incendiados a dizer ele nunca faria isto. Quer dizer, a personagem agora tem 50 anos. A personagem da trilogia original era um pouco, quer dizer, aquele herói, não é? O primeiro filme então era uma espécie do príncipe que salva a princesa. Eu vou interromper. Se tu achas que isso pode ser possível, nós não temos mais nada a dizer um ao outro, estás a entender? Lá está, acaba a amizade. Foi uma coisa. Se os problemas
se os problemas dos novos filmes de Star Wars se resumissem ao Luke a atirar o lightsaber para trás, eu ficava contente. A visão original do criador para aquela personagem não era esta, não é? Mas também a visão original daquela personagem tinha 20 e tal anos, não é? Nós estamos há uma mudança grande no tempo, a personagem mudou, e isso parece-me altamente realista. O gajo ter-se tornado alguém cético, alguém amargo e capaz de fazer aquilo. Claro que depois está com um monstro a tirar leite azul das tetas do monstro, isso é absurdo, não é? Claro que depois isso também acontece, mas esse pequeno pormenor dele conseguir atirar o sabre para trás e não querer mais nada a ver com aquilo, achei interessante e achei plausível. Acho que é possível que alguém que é jovem, que é idealista, que tem uma energia e uma posição em relação e que serve um propósito naquela narrativa, naquela história, opá, avançamos 10, 20, 30 anos, essa personagem é completamente diferente. Quer dizer, nós próprios temos como exemplo, mas as pessoas às vezes parece que não olham para as personagens como algo mais estanque, algo que tem de ser sempre fiel a determinados valores. Eu acho que é bastante Posso possível. interromper só, mas agora de uma forma séria, é porque isso também... Eu compreendo o mecanismo que leva a isso. É porque essas personagens, todas essas personagens, sejam em que sentido for, é o mesmo, por exemplo, nas novas versões de personagens de banda desenhada, quando são feitas por novas personagens, sobretudo aquelas que não têm o hábito de ser feitas por outras personagens, nomeadamente, mais recentemente, o Lucky Luke, Blake e Morty Mad, etc, etc. Todas essas personagens. O que acontece é que essas personagens fazem parte de textos que foram consumidos numa idade, na infância, na adolescência, ou seja, num momento em que havia uma certa visão do mundo relativamente simplista. Claro, quando nós somos crianças, o mundo é fixe, somos protegidos, não temos que nos preocupar, etc. Portanto, nós queremos proteger a percepção das personagens do nosso tempo, porque eles correspondem a uma segurança psicológica desse mesmo tempo. Ou seja, nós esquecemos-nos que nós também vimos outras personagens feitas em versões para nós e não suportamos que haja versões diferentes daquelas que conhecemos em infância, porque isso é dizer que a nossa infância não merece ser protegida. Não sei se estou a fazer-me entender. Ou seja, é o problema da nostalgia. A pessoa gosta do que era. Eu compreendo, mas eu compreenderia melhor esse argumento se nós tivéssemos eu não estou a defendê-lo, eu não estou a defendê-lo. Não. Estou a explicar o mecanismo da nostalgia, atenção. Sim, mas eu compreenderia melhor esse argumento se a personagem do Luke ainda tivesse 20 anos, ou seja, se não tivesse envelhecido. É como os livros do Asterix e o Obelix, imaginem. Então, agora morreu... André, mas isso é uma coisa que prova, uma coisa que digo sempre, que é, as pessoas não crescem com isso. Por exemplo, há uma frase que eu adoro, que é, ouço as pessoas a dizer assim, eu cresci com esta personagem, não é? Eu cresci com o Lucky Luke. O que é que essa frase quer dizer? Significa, eu li o Lucky Luke quando eu tinha 7 anos. Hoje que tenho 47, gosto de ler o Lucky Luke e lembrar-me de quando tinha 7 anos. Não significa que é ler o Lucky Luke como uma pessoa de 47 anos e ver algo que fale à minha experiência de vida de um gajo que preenche impostos, trabalha, tem responsabilidades determinadas, relaciona-se com as pessoas de uma maneira diferente do que uma criança de 7 anos, não é? Quer dizer, eu espero que a pessoa se relacione aos 47 anos com o mundo à sua volta de uma maneira diferente do que 7 anos. Nem sempre acontece. A menos que seja o Trump que ainda continua a ter 7 anos, não é? Que é meu! Mas o Hermano José uma vez contou uma história que houve alguém que chegou ao pé dele e disse, era bom era o tal canal voltar, isso é que eram tempos, e, não sei. E o gajo respondeu, pronto, você tem saudades do tal canal ou tem saudades de si na altura do tal canal? E o gajo ficou a pensar, é isso mesmo. Agora, de facto, o Luke é isso, se tivéssemos como o Obelix e o Asterix, agora se os novos autores
estão a trabalhar na série para continuar exatamente como estava, não é para inventar e agora o Asterix é bêbado e não sei o quê, não, é para ficar exatamente como estava. E compreende-se, porque as personagens estão iguais, é a mesma história no mesmo espaço temporal. O Luke envelheceu, as coisas passaram, é natural que seja assim. Eu tenho um sonho, que agora não sei se é possível realizar ou não, porque isto está tudo complicado, mas eu gostava muito de pegar no Rock, foi dos meus primeiros livros, se calhar o primeiro, assim um bocadinho maior, e fazer uma história, pegar naquelas personagens e fazer uma história 20 anos depois. E com certeza que não, para mim o exercício enquanto autor não seria, ok, agora ele vai de férias, não é continuar o que se passou no dia seguinte, não é passaram-se 20 anos e a personagem está igual, é como é que eu consigo também ter um exercício de memória, de pensar como é que eu era há 20 anos e como é que sou agora, é muita coisa, sou parecido, noutras não, e tentar representar essa transição para uma personagem que eu criei. Deve ser giro, eu gostava de fazer. E da mesma maneira acontece com autores diferentes. É um exercício que é perceber porque é que esta personagem foi criada assim, de que forma é que cumpre o propósito e como é que eu agora posso utilizá-la noutro universo, noutra situação diferente. Parece-me um exercício, nem sempre as pessoas aceitam bem, mas isso tem a ver com o que cada um de nós espera das personagens. Há quem espere que elas fiquem iguais para sempre. Gabriel. O que tens a dizer, Gabriel? Então, as personagens, não vou aqui... Não, isto é um pouco lançar o... Ora bem, as personagens por Gabriel Martins, aqui vai. As personagens, como deu para perceber aqui, acho que são muito importantes, são fascinantes. Podemos deixar talvez para um futuro programa aquela discussão que algumas pessoas têm do que é mais importante, as personagens, a ação, mas não ia por aí agora. As personagens muitas vezes levam-nos, são elas que nos movem a querer continuar a seguir, a ver ou ler qualquer história, ou se não sentirmos nenhuma empatia, se não nos apegarmos a elas, também rapidamente se calhar perdemos o interesse na obra. Há diferentes casos, diferentes formas de abordar as personagens ao longo do tempo, pegando nos exemplos que vocês estão a dar e pegando na banda desenhada, que é um meio em que as mesmas personagens aparecem recorrentemente em várias obras. E a verdade é que há personagens que foram feitas para estar estagnadas no tempo, para existirem ali dentro de uma bolha, como os exemplos que vocês deram. O Asterix, mesmo mudando de autores, a intenção é continuar a que aquelas personagens se mantenham a viver naquela aldeia, a bater em romanos e tudo mais ou menos sempre igual. Outras personagens foram mudando porque quiseram ir acompanhando os tempos. No caso dos super-heróis também pode ser movidos por vendas, claro, mas há uma intenção em modernizar e depois com as mudanças dos autores isso vai acontecendo mais ou menos. No exemplo do Venom é mesmo uma personagem diferente. Eu acho que não entra aqui, apesar de ser o mesmo simbionte, antes era o Eddie Brock, agora é o Flash Thompson, podiam ter mudado o nome, faz todo o sentido que seja uma personagem completamente diferente. Como é óbvio, nós podemos mudar muitas personagens a dada altura e se as mudarmos demais, deixam de ser aquela personagem, não é? Eu vejo isto muitas vezes nas adaptações, por exemplo, da banda desenhada ao cinema. Aquela personagem não é a personagem da banda desenhada. Pode ser uma ótima personagem, até pode ser melhor, mas se mudares assim tanto, deixa de ser uma adaptação, é quase usar o nome. No caso do... Mas tens algum exemplo disso? Talvez a Mary Jane nos Novos Homens-Aranhas é muito diferente, por exemplo, da banda desenhada. Olha, eu tenho um bom exemplo, quero falar a seguir, mas vou ali buscar. Mas não estava a pensar em nada concreto. Dá-me mais um tempo. Mas onde é que foi o André? Fui buscar um exemplo que é, normalmente, eu gosto sempre mais quando há uma banda desenhada que inspira uma série ou um filme. Epá, é muito raro eu dizer que gostei mais do filme ou da série do que da BD. Mas neste caso, comprei este livro há pouco tempo, The End of the Fucking World. Esta série está no Netflix e a BD é interessante, aqui está mais ou menos fiel uma história à outra, em traços muito gerais. Mas as personagens na série estão muito mais interessantes do que estas. Porque estas
acabam às vezes por cair ali um bocadinho no estereótipo do marginal, da marginalidade, principalmente do rapaz, etc. E a série tem um fundo muito atual, as personagens são muito awkward, como estes miúdos, a malta nova de hoje em dia, às vezes há uma awkwardness que parece-me que é características dos tempos que vivemos, se calhar por causa das redes sociais, por causa de muita vivência na internet, esta malta que está sempre na internet, não é? E eu acho que há ali uma plausibilidade e aquelas personagens são muito reais, são muito verdadeiras, têm uma awkwardness muito autêntica que o livro nem sequer tenta lá chegar, nem se pode dizer que é mais fácil passar por audiovisual, o livro nem tenta ir até aí, por isso simplesmente não foi até aí, os personagens não são tão interessantes quanto isso, e a série deu-lhe esse caráter interessante, e portanto o livro é médio, a série para mim é muito boa, porque tem esse caráter que falta um bocadinho nas personagens do livro. Bem, voltando, também não me estava a queixar quando disse aquilo, estava só a tentar fazer umas divisões, umas organizações. Não, porque o mais importante para mim é que resulte, que seja bom. No exemplo do Luke Skywalker, eu acho que esse é das coisas que eu acho muito interessante, particularmente interessante, que é o envelhecimento da personagem, portanto a personagem evoluir ao longo do tempo. O caso do Luke depende, obviamente, a pessoa que pegar no Luke passado 20 ou 30 anos, obviamente o que aconteceu nesses 20, 30 anos vai ser crucial para a pessoa que ele é agora. Portanto, o Luke Skywalker podia ser como no Last Jedi ou podia ser outra coisa completamente diferente. Tudo depende do que é que lhe acontece naqueles anos. Tudo pode funcionar, a personagem não tem que ser estagnada. Eu tenho ideia, posso estar enganado, que no último Indiana Jones, em que o Harrison Ford aparece mais velho, ele tem momentos em que parece o pai dele, o Sean Connery, no terceiro filme, a dar na cabeça ao filho. E é giro ver isso dar a volta outra vez, não é? Portanto, porquê? Porque é um Indiana Jones mais velho. E esse tipo de mudanças bem feitas, eu acho que são interessantes e pronto, acho que é relevante. Mas aí também é um bocadinho o easter egg. Estás a dizer que o Indiana Jones e o Templo do Crânio de Cristal é um bom filme? Eu não acabo já com a conversa. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Verdade seja dita que ele não disse isso. Eu disse que é um ótimo filme. Não foi nada disso. Dr. Jones. Mas isso aí é um bocadinho, apesar de não ser forçado, e também o filho é o Shia LaBeouf, porque quem é que não estaria a dar na cabeça a esse gajo? Mas é um bocadinho a caça ao easter egg, que é, olha, isto foi o que o outro disse. É um bocado aquela piadola dos fãs. Mas olha, não sentiram nenhuma emoção ao ver o Harrison Ford voltar a pegar no chapéu, mesmo que o filme não seja assim tão bom? Não, porque eu vi o Harrison Ford, 90% do filme é o gajo em CGI a dar cambalhotas eu honestamente já nem me lembro do filme, mas olha, para tentar voltar ao nosso tema, em vez de se perderem nessas porcarias de filmes, em vez de estarem a falar de cinema, em vez de falar de cinema, bom cinema, eu ainda não acabei. Como por exemplo a linha húngara dos anos 30, então diz lá, vá, homem. Não, e só queria dizer um exemplo, que é até algo que estou a ver agora, na parte do envelhecimento e que explora isso muito bem, é a última temporada do Twin Peaks, em que regressam os personagens, supostamente passaram 25 anos dentro da última temporada até esta, e algumas personagens são efetivamente diferentes, e é uma série que também aborda essa componente do envelhecimento, e acho isso muito interessante. Queria também ainda dizer, mas não sei se o que tu queres falar é dentro disto, e deixo de falar, ou ir à antiguidade, como tu começaste, e dizer que realmente há muita coisa que não foi inventada, não é? Toda a gente anda aí louca porque os fãs se uniram e conseguiram o Snyder Cut, mas na verdade o exemplo que tu deste do Conan Doyle, não é? Os fãs também pediram e eventualmente o Sherlock Holmes voltou e não havia internet, portanto ainda é mais impressionante. Mas indo então para a antiguidade. Essa não percebi, não havia internet, mas havia cartas e havia jornais. Não, faziam-se as coisas, exatamente. Está bem, mas não é o mesmo tipo de... Mas o que é que isso tem a ver com o Snyder Cut? Agora não percebi. Porque os fãs pediram. Sim, pediram e o autor fez. Ou eles fizeram, sim. Então, mas para isso tens a primeira Liga da Justiça da história, que é da Antiguidade. São os Argonautas, não é? Tens uma série de personagens diferentes, Hércules, Jasão, etc. Claro, e de repente juntam-se todos numa nave, não é? Para ir a uma missão todos juntos. Essa é a primeira
Liga da Justiça, se assim quiserem. Portanto, sim, de facto, esse tipo de estruturas, a Antiguidade tem exemplos disso. Não, e mesmo também é interessante ver como às vezes uma própria personagem, tendo uma participação muito pequenina, pode ter um impacto muito grande. Não saindo do Sherlock Holmes, a Irene Adler é uma personagem, salvo erro, que aparece apenas numa curta, numa short story, num conto do Sherlock Holmes. E o impacto que teve ainda hoje é utilizada nos filmes, nas séries, é uma personagem super importante na mitologia. E na literatura apareceu muito pouco. A Salomé, que tem um episódio na Bíblia muito pequenino também, gerou uma peça de teatro pelo Oscar Wilde, uma ópera pelo... ajuda-me, pelo Strauss. Não te ajudo, essas coisas têm que estar preparadas. Não estava. Strauss, não é? É o Richard Strauss, não é? Strauss. Tudo em inglês. Strauss. Pronto, enfim. Essas histórias foram... Falta uma palavra. Foram escritas expandidas. Expandidas, ou continuar, claro. E já que falaste no Quixote, vou também falar do Shakespeare, que, por exemplo, usou o falso. Não estava nada à espera, pá. Não estava nada à espera. Não, mas há autores que usam uma personagem por alguma razão em diferentes histórias, não é? Como o Falstaff, que entra em 3 peças e é mencionado também numa outra quarta. Isso tudo é interessante e eu ia chegar a uma pergunta para vocês, enquanto autores, que é, acho que não vos aconteceu ainda, mas eu imagino que quando nós criamos uma personagem, obviamente nos apegamos a ela, um clichê que muitos autores costumam dizer, e eu compreendo isso, é que a dada altura parece que até não era a intenção que nós tínhamos enquanto criadores, mas a personagem seguiu o seu próprio caminho. Como é que vocês se sentiriam se alguém pegasse e escrevesse uma personagem original vossa? Por exemplo, o Neil Gaiman, quando criou o Sandman, e até agora acho que se tem cumprido, conseguiu que nunca mais fosse escrito o Morpheus sem ser por ele. Ninguém mais escreveu Morpheus, acho eu. Não é bem verdade, mas sim. Pois, pronto. Mas no grande grosso da coisa, quem continuou foi o novo Sandman. E esse sim já foi escrito por outras pessoas mais. Mas pronto, a pergunta, para não dispersar mais. Pedro. Eu não tenho nada a responder porque eu não tenho assim nada de escrito, não tenho muita coisa escrita para que isso aconteça. Mas imagina, achas que seria... Não, porque isso é um exercício até de soberba, que é pensar que eu alguma vez faria alguma coisa ou que farei alguma coisa que merecesse essa atenção da parte. Ou seja, em primeiro lugar, uma resposta humilde que me ficava bem era que ficava obviamente tocado por haver essa atenção. Por outro, também podia dar uma resposta cínica ou brincalhona, dizer partilha a boca toda, estar a mexer nos meus brinquedos. Não sei, é uma situação qual nem sequer consigo fantasiar que aconteça. Não, eu vou deixar o André responder, porque eu tenho outra coisa a dizer sobre essa autonomia das personagens. Bem, mas claro que eu não vou estar aqui a questionar se acho que isso alguma vez fosse possível ou não. Não, também acho pouco provável que haja alguém que pensasse alguma vez nisso. Mas eu tenho uma visão muito, muito desapegada em relação a isso, que é, eu acredito mesmo que a partir do momento em que o livro é publicado, há ali muita coisa que deixa de ser minha. Eu nunca viria. Eu acho muito estranho que haja autores, às vezes, que venham defender as suas obras e os seus personagens para o espaço público, porque não, quer dizer, eu não posso ficar apegado a uma coisa que a partir do momento, também é de quem a lê, a partir do momento em que as pessoas leem os livros, estão também, de certa forma, às vezes a reescrevê-los, e aquilo é deles também. Eu ficaria desconfortável se, por alguma razão, também não queria acontecer, alguém reescrevesse um dos livros. Por exemplo, alguém reimaginasse ou reescrevesse uma das coisas que eu escrevi, porque eu tinha intenções quando escrevi os livros. Há coisas que resultaram melhor, coisas que resultaram pior, mas eu tinha uma intenção e ela foi cumprida. A partir do momento em que essa personagem pode inspirar outro arco narrativo, outra história, etc., é uma personagem que vai para outro arco, vai para outra história, e eu não fico nada desconfortável com o que possa acontecer ou como possam reimaginá-lo. É mesmo perfeitamente tranquilo. Para mim a personagem está em função de uma história ou de uma série.
Se essa série, se essa história existe, tudo bem. Se as pessoas pegam nessa personagem para cumprir outro arco, outra série, é natural que façam mudanças. Nem é meu já. Então, Não tenho... eu Bom, mas pensava isso é uma questão, quer dizer, desculpa-me, André, acho que estás a misturar duas coisas. Uma coisa é a interpretação da obra, que é óbvio que tu não tens poder de fechar a interpretação e do seu uso, mas outro aspecto teria a ver com, por exemplo, os direitos legais, comerciais, Sim, não estou etc. a falar disso. É outra Sim, questão. sim. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. O Gabriel disse uma coisa engraçada e eu tenho uma experiência muito clara sobre essa autonomia das personagens, que é, eu co-autorei aliás, peço desculpa, eu trabalhei com um autor de uma história que tinha a sua personagem, eu ajudei a desenvolver numa certa direção, e houve um momento em que nós estávamos bastante embrenhados na continuação da história e alguém disse, olha, porque é que essa personagem não faz isto assim? E automaticamente respondemos, ela nunca faria isso. Ou seja, nós estávamos a responder em nome de uma terceira pessoa, como se essa pessoa existisse. Ou seja, repara, enquanto autores, eu posso forçar a personagem a fazer o que eu quiser. Se eu agora de repente, ok, agora vai arrebentar num momento musical e andar de patins em linha. Eu posso, porque eu sou o demiurgo desse universo narrativo. A questão é que a economia dos acontecimentos e da psicologia, digamos assim, da personagem, exigia que ela não fizesse isso que a pessoa disse. De repente, há como que uma resistência ao tipo de input que nós podemos pôr de eventos, porque já se colocaram elementos suficientes para haver uma resistência numa certa direção. Ou seja, essa conversa de que as personagens ganham autonomia é verdade, óbvio. Não se escrevem a si mesmos no sentido em que eu ponho-me aqui e o teclado está a mexer, quem me dera. Isso não é assim, mas há isso. Mas, por exemplo... Desculpa. Desculpa. Não, eu estava agora a pensar o que é que poderia acontecer. Por exemplo, o Will, não é? Do Living Will. Toda aquela série tem a ver com o amor do Will à mulher, não é? E aquilo tudo depois acaba, eles voltam em... Pronto, eu também não vale a pena. Não é que seja um grande spoiler, mas há um reencontro, etc. Agora, imaginem que alguém pegava no Will e fazia uma história em que o Will batia na mulher, na Judith. Epá, se me perguntassem, eu acho que não era uma coisa que pudesse acontecer. Eu nunca escreveria isso. Era nesse sentido que eu também estava a perguntar, realmente. Pronto, isso deixar-me desconfortável, porque acho que poria em causa a minha história. Se calhar o problema é esse. Mudava a tua história. Eu acho que poria em causa a minha história, sim. E aí ficava desconfortável. Acho que nesse caso, se não tivesse uma influência naquilo que eu fiz, para mim tudo bem. Agora, se tivesse ali um conflito qualquer em relação àquilo que eu criei, porque, pronto, quem criou o personagem fui eu, talvez me deixasse desconfortável. Pronto, eu estava a tentar ver qual é que era a situação. Mas isso é porque estamos a falar de um texto fechado, não é? É porque estas coisas há uma grande diferença entre falar de personagens que são criadas em contextos populares e géneros de fantasia que permitem fazer várias coisas, sei lá, é perfeitamente concebível neste momento nós pegarmos num personagem, por exemplo, como o Tarzan e imaginarmos o que aconteceria se o Tarzan fosse raptado pelo Flash Gordon e fosse para outro planeta. É perfeitamente imaginável, porque nós temos a plasticidade de todos esses géneros e permite fazer isso. Agora, no teu caso, o texto é fechado, ou seja, é uma obra autoral cuja plasticidade é menor. Não sei se estou a fazer-te entender. Não, mas eu só estava a considerar cenários como, claro. Por exemplo, no rock. Imaginem que alguém faria aquilo que eu estava a dizer dos 20 anos depois e imaginava que a personagem, ironicamente, agora trabalhava num cubículo fechada, não é? Porque tudo tinha a ver com a agrofobia. Um exemplo recente onde eu acho que se conseguiu fazer uma coisa interessante, que foi vou dizer para ser mais fácil, foi na série dos Watchmen, que foram pegar em algumas personagens dos Minutemen, nomeadamente, que foram escritas no Watchmen, do Alan Moore, e o Alan Moore não imaginou aquilo à partida, é diferente, e eles conseguem fazer mudanças no passado daquelas personagens, que impacta a série, mas sem
sem afetar necessariamente a obra do Alan Moore nem alterar nada. Eu achei aquilo bastante elegante. Eles quiseram contar a sua própria história no futuro, usando aspectos do passado, e fizeram alterações que o Alan Moore nunca imaginou, mas sem abalar nada do que o autor fez. Eu achei isso bem conseguido, eu gostei. Inclusivamente, mas eles mexeram lá numa coisa, inclusivamente imaginaram a homossexualidade de duas personagens, do Minuteman, e isso, quanto Sim. muito, poderá ter sido indicado. Tipo, não houve nada, sim. Não houve nada... Está bem, mas isso cai no exemplo que eu estava... Mas isso cai no exemplo que eu estava a dar do Tarzan, que são textos populares que estão dentro de géneros que já estamos mais do que habituados a ver essas transformações, não é? Isso acontece muitas vezes, e portanto permite essa plasticidade. Um outro exemplo que eu não queria deixar de dar, e que podia levar a discussão noutra direção, é quando estávamos precisamente a falar de autores que têm tempo suficiente para transformar os propósitos das suas obras em alguma coisa relativamente diferente. Eu, por exemplo, eu daria 2 exemplos, um negativo e outro positivo. E o negativo até é uma coisa que confesso que gosto, porque há ali uma certa aspecto de juventude que ainda gosto, que é o Hellboy do Mike Mignola, que já está há décadas a explorar a personagem, só que na verdade eu sinto que aquilo ultimamente, é verdade que houve muitas transformações, o Hellboy transformou-se, mudou de atitude, morreu, etc, etc, mas é um bocadinho, é do mesmo. Agora continua a haver séries da infância, digamos assim, do Hellboy, mas aquilo, na verdade, perdeu, a meu ver, perdeu muita qualidade da escrita e do interesse. É quase um pastiche de si mesmo, não é? Mas um bom exemplo é o Dave Sim com os Cérebros, que começou como uma espécie de paródia do Conan o Bárbaro, com aquele bicho, eu não sei dizer a palavra bem, Aardvark, ou lá o que é aquilo. Começou como uma paródia do Conan e aos poucos foi-se transformando numa obra cada vez mais complexa de um espelho de toda a nossa sociedade. Bom, depois o David, agora dava pano para mangas falar do Dave Sim, as diatribes em que ele entrou e as loucuras, etc. Mas isso também faz parte precisamente das transformações do próprio autor. Portanto, o Cérebros é um excelente exemplo de uma obra que lida na sua completude, se vê uma transformação radical dos propósitos da obra. Por exemplo, também podíamos falar do Love and Rockets, dos Hernandez Brothers, e cada um dos irmãos trabalha de maneira diferente. Mas as transformações do Love and Rockets, eu diria que estão mais próximos da lógica, digo isto da maneira mais positiva, da telenovela, ou seja, uma história de grande continuidade, com grandes histórias e linhas de desenvolvimento das relações humanas e, obviamente, acompanhando os tempos. O Cérebros é uma transformação mais radical, porque é mesmo de atitude perante a sociedade. Pronto. São alguns exemplos de transformações internas que me pareciam interessantes de discutir também. Só queria também dizer isto, e era outro exercício de soberba, que eu acho piada, mas que era a questão do... Por exemplo, o exemplo do Frankenstein, a história do Victor Frankenstein, que também já foi adaptada a N vezes, a N coisas. É interessante que o livro da Mary Shelley, o livro da Mary Shelley, que eu acho que é ótimo, eu gosto muito do livro, honestamente. A personagem que acabou por ser mais adaptada, usada, manipulada, foi a do filme, com o Boris Karloff, porque não acho que tenha a ver com qualidades, acho que é mesmo porque o cinema chegava a um maior número de pessoas. E a imagem que todos temos quando fechamos os olhos e pensamos no monstro de Frankenstein é o do filme, é o Boris Karloff, que ainda hoje em dia aparece nos desenhos animados, como o Frankie, a Turma da Mónica, não é? Também tem essa personagem, e não é a personagem da Mary Shelley, do livro. O exercício que eu ia fazer a brincar era vocês criavam uma personagem numa banda desenhada espetacular, faziam um filme, toda a gente gostava, e chegavam ao pé de vocês, e André, Pedro, conhecem a personagem X muito boa, que era vossa, e eles não faziam puta ideia que era do vosso livro. Eu acho que graças a essas coisas que vocês iam reagir. Mas sim, pronto, não é responder. Mas isso é uma coisa que tu podias dizer, lá está, falámos há bocado do Quixote, mas quem nunca leu o Quixote não sabe o que é o Quixote.
Quem nunca Sim, leu o sim, Quixote sim, sim. pensa que é uma história sobre um gajo maluquinho atrás dos moinhos e não, Mas eu não acho faz a isso mínima ideia interessante. Eu acho interessante as histórias que são muito conhecidas da cultura popular, como o Quixote, o Romeu e Julieta. Muitas vezes, quando tu vais ler, és muito surpreendido, porque o que passou e o que existe nessa cultura popular é muito pouco ou incompleto. Eu tinha uma imagem errada do Sancho Panza antes de ler o Dom Quixote e não sabia uma data de coisas sobre outras histórias também, como o Romeu e Julieta. Mas isso não sabemos nada de nada enquanto não vemos os textos originais, Claro, porque temos claro, enquanto não filtros. temos. Mesmo o Quixote, que o episódio mais conhecido é o dos moinhos, não é? E eu percebo porque é que seja usado como metáfora e referência, é um episódio muito curto. É uma cena muito pequenina. Num livro que é imenso e que tem 2 partes, como tu disseste. E já agora, completando o que estavas a dizer em relação à segunda parte, existe na segunda parte um livro falso sobre o Dom Quixote, que anda a circular. Aquilo realmente, nesse sentido, foi muito à frente na parte da linguagem metatextual. Foi muito Bué da giro. frente, meu, o gajo era bué da maluco. Epá, é Olha, muito bom. É André, muito bom. queres pôr, vamos ter que fazer aqui mais um corte, se calhar. Sim, Vá daqui a lá. nada. Queria só referir que o Gabriel falou no Romeu e Julieta, que é do Ah, Shakespeare. Pronto, era só para quem não sabe. para quem não sabe. Hoje falámos 2 vezes acerca do Bardo. Acho que é preciso 3, não é? Acho que é o mínimo por programa, não é? É o mínimo aceitável. O Romeu e Julieta é um dos meus textos favoritos. Adorei Eu adoro também. o Leonardo da Vinci nesse filme, está muito bom. Eu até gosto desse filme. Eu acho que está bastante Por chique. acaso eu gosto muito do filme também. Vês? Eu gostava muito de ler isso, o Cérebros pá, nunca li, o Cérebros de Dave Não. Sim, e Estás a também tempo, tenho... são apenas 4.000, 5.000 páginas. Não, Se Ok. calhar tentou dizer por eu baixo. estou a guardar para as férias, ler isso tudo. E vocês também falaram do... Tenho muita curiosidade também de ler como é que é? O Swamp Thing do Alan Moore, que vocês falaram na altura que ele tinha dado uma dimensão diferente à personagem, por ser uma planta que jogava que era homem, apesar de... Ou seja, a personagem era de uma maneira e que o Alan Moore a reinventou de uma forma muito mais interessante. E lá está, pegou numa personagem que não era... E se calhar também, no Miracle Man, também terá ter acontecido uma coisa semelhante. Sim. Que é de introduzir uma dimensão absolutamente nova e muito mais elaborada e complexa em personagens que se calhar à partida não são assim tão interessantes, não é? Tu abres o Swamp Thing e começas a ler o Alan Moore escrever sobre super-heróis e escreve como aquela frase do Flash vive no mundo de estátuas e é de género, epá, isto é, dentro de super-heróis isto é poesia, não? Aquilo é fantástico. Eu sei, estou a exagerar, mas é muito bonito. Ele escreve muito bem, eu acho. Fiquei com vontade. Também disse que era interessante ver como é que esta personagem... O Gabriel hoje é só arriscar, pá. O gajo disse que a Mary Shelley é uma grande escritora, o El Moore é uma grande escritora. Fogo, o gajo está sozinho nestas opiniões, claro, é verdade. É de um risco, pá, que isto aqui é mesmo. Mas é assim. Olha, eu só gostava de dizer por que eu outro gosto lado, muito. Pedro teve a gabar. É um escritor muito bom, muito bom. O Pedro está a falar e gabou o Dom Quixote, que é só um monte de listas consideram no melhor livro de todos os tempos, mas sim. Pouca gente o leu, sabes? Pouca gente o leu. Inclusive as pessoas que se calhar fizeram essas listas, mas ele está lá. É o mais provável. Eu acho que a piada é, nos programas todos, o único gajo que falou no Monsanto e do Vitor Norte fui eu. Eu é que sou a única pessoa que corre verdadeiros riscos aqui, falar de bom cinema. Vocês falam do... Ok, corte. Então, vamos terminar a nossa conversa. Desculpa, não percebi que já estava a gravar, meu, desculpa. Já estava a gravar há muito tempo. Tudo o que tu disseste agora está gravado. Não reparei no final. Vai passar. Vou utilizar nos bloopers, não é? Espera aí, tu gravaste o que nós acabámos de dizer do Michel Vaillant? E a cena de tronco nu também. Olha, muito rapidamente, eu tive aqui uma barrigada de leituras nos últimos tempos. Eu li, na verdade eu já tinha dito que tinha lido este livro, mas menti, não li na altura e acabei por ler agora. Estive a ler durante o fim de semana
3 livros do Naoki Urasawa. Isto é uma coletânea de histórias curtas. Isto é uma história completa, que é uma daquelas encomendas do Louvre, que têm convidado vários autores para fazer. E este é o novo volume de uma nova série que está a ser em inglês. Eu acho que, se não me engano, em espanhol já vai no 3º ou 4º volume, talvez, mas só li isto agora. E o Naoki Urasawa, para mim, é o grande herdeiro do Tezuka. Acho que isto não estou a dizer nada controverso, é uma coisa banal, porque é um autor que segue as linhas da grande aventura, da escrita, etc., com outro tipo de sofisticação. Não vou dizer que é o melhor autor, porque há outros autores que eu também gosto, obviamente, uns mais experimentais, outros mais arriscados em termos de temas, etc. Mas, digamos, de banda desenhada clássica, todos eles têm aspectos interessantes. Uma coisa que eu gostava de salientar do Naoki Urasawa é que é um dos poucos autores que eu conheço, quase muita coisa, que dá uma atenção particular para construir as personagens secundárias. Ou seja, mesmo as personagens que podem não ter um grande impacto são criadas de uma forma bastante humana. É muito curioso. Além disso, ainda não li, mas já recebi o novo livro do Mathieu Bonhomme, do Lucky Luke. Confesso que eu gosto bastante desta série também. Lá está, o meu radar de nostalgia funciona não com os Lucky Luke normais, mas com estas versões do Mathieu Bonhomme. E também li o primeiro volume da adaptação do livro de História da Humanidade, o Sapiens, que é um livro muito porreiro, e infelizmente não tenho em português, já esgotou, penso que há de aparecer outra vez, e aconselho mesmo a comprarem, porque é um daqueles livros. Lembram-se, não sei se era da vossa, vocês são um bocadinho mais novos do que eu, mas eu quando era miúdo tinha Eu Era Uma Vez o Homem, e que foi um livro muito bom para aprender coisas sobre história. Este é muito superior, porque está munido com muito mais informação, mas obviamente não estou a falar mal, porque havia na altura, mas este é um livro bastante sofisticado e acho que é um livro muito bom de ter para a educação dos nossos filhos e a nossa própria até. E finalmente, um outro livro que ainda não li também é o último livro do Mathieu Sapin, um grande amigo de Portugal, o Comédie Française, que é um livro sobre os bastidores da política em França, que deve ser tão hilariante como o livro que ele fez sobre as eleições do Hollande. O hilariante é porque era o Hollande, não é? Mas pronto, fica para outros comentários. Ok, já foi muita coisa. Gabriel. Não tenho muito. Recebi hoje, ainda está quentinho, saído do forno, a nova mesinha de cabeceira, ao número 29, salvo erro, que é pelo André Ferreira, e que me parece um conto ambiental, ambientalista, e visualmente muito colorido, parece-me, vou descobrir, mas parece-me interessante. André? Eu estou a ler uma série de coisas para trabalho, para ter que escrever sobre isso, portanto não é lá muito interessante. Banda desenhada, estou a ler um livro que, enquanto BD, não é fantástico, mas é ligado a uma das minhas grandes paixões, que é a história da cerveja em banda desenhada. Ou seja, o que é que eu tiro daqui? Muita vontade de beber cerveja e a percepção de que a cerveja é realmente uma bebida muito especial e quem não gosta de cerveja é... Quem que inventou? Os egípcios? É isso? Confirma-se? Aqui diz que foram os chineses, mas porque numas ânforas chinesas foi descoberto o primeiro vestígio de aquilo que poderia ser uma bebida remotamente parecida com cerveja, mas acredita-se que começou muito antes, ainda quase do tempo do homem primitivo. Portanto, cerveja... Exato, quando éramos todos caranguejos. Cerveja, sim, a verdadeira poção mágica da humanidade. Olha, eu gostava só de dar mais duas coisas, se vocês não se importassem, que era recordar algumas pessoas que, enquanto coautor e assistente editorial do projeto da Umbra, que a Umbra está com um crowdfunding para o 3º número, e eu repito isto, eu acho que as recompensas são particularmente felizes para um crowdfunding de banda desenhada em Portugal, e é uma oportunidade para arranjar, dependendo das recompensas, ou a arte original dos autores, ou a coleção completa por um preço muito mais barato do que se comprassem separadamente, e também, obviamente, estão a apoiar alguns autores portugueses.
E finalmente, eu tinha falado no programa passado do livro do Mnemosina, do André Coelho, entretanto tive a oportunidade de o ler com atenção, ou reler. É de facto um livro, eu não quero dizer bom, porque isso não é suficiente, é mesmo, eu acho que é mesmo um livro significativamente diferente e interessante naquilo que nós podemos falar, narrativas com imagens entre nós. É um excelente livro, e também coloquei já, através da página da Tinta dos Nervos, uma entrevista ao autor muito curta, que poderão ver, que se vê muito melhor do que este programa, para dizer a verdade. Mas isso também é qualquer coisa. Isso qualquer coisa. Mais ou menos. Só se vê bem a parte em que o André Coelho fala. A outra parte é igualmente má como este programa. É tão a parte de introdução com um gajo... Não, mas atenção, é muito giro, já tive a oportunidade de dar assim uma vista de olhos, porque é cultura e é fantasia, porque nós temos um gigante, que é o André Coelho, e temos um gnomo ao lado, que é o Pedro, a fazer perguntas. É muito giro, vale a pena, efeitos especiais. Quando eu aprendi a mexer em After Effects, man, vocês nem imaginam. Põem em Umbra e vejam a entrevista. Então vá, pronto, fica para o próximo episódio o tal livro do Ramo V, mas daqui a uma semana veremos isso. Tchau a todos e obrigado. Obrigado. Life is not a crime. Life is not a crime. Life is not a crime. It's not a crime. It's not a crime.